Durante as férias de verão do primeiro ano na faculdade, meu avô caiu na água. Coincidentemente, foi salvo por 7 moças ricas que passavam. Para retribuir a gentileza, eu me tornei o assistente delas. Todos os dias, eu as seguia, carregando bolsas e fazendo tarefas. Até o dia em que meu avô faleceu. Elas disseram na frente do túmulo do meu avô: "Não precisa mais me fazer trabalhar como um escravo. Assim que eu ajudasse cada uma a realizar um desejo, eu poderia viver a minha própria vida." O que elas pediram foi: o desejo delas, surpreendentemente, era querer se tornar a herdeira da família. Para que eu pudesse ajudar a realizar os desejos delas o quanto antes, comecei a trabalhar dia e noite. Eu dormia menos de 3 horas por dia. Embora estivesse muito cansado, aquele período foi o mais feliz da minha vida. Com o passar do tempo juntos, gradualmente, elas foram desenvolvendo sentimentos por mim. Até discutiam todos os dias por causa de com quem eu falava mais. Depois eu fiz a empresa delas. Quando a empresa começou a se desenvolver cada vez melhor, as pessoas que a perseguem também estão aumentando. Elas começaram a perder interesse em mim, esse servo. Aqueles caras claramente também notaram minha presença. Começaram a falar mal de mim na frente delas. Com o tempo, elas também começaram a especular. Naquele ano, meu avô caiu na água e foi salvo por elas. Será que foi tudo uma armação nossa? Para me fazer chegar mais perto delas. Então elas começaram a me tratar de forma sarcástica. Me humilhar. É muito desconfortável. Não entendo por que elas mudaram desse jeito. No entanto, para cumprir o acordo que fiz com elas no túmulo do avô, só posso suportar em silêncio. Finalmente, no dia em que realizei meu desejo, saí sem olhar para trás. Pode ser que, devido ao cansaço prolongado, algo tenha acontecido. O tempo que trabalhei foi como se tivesse vivido na casa que meu avô me deixou. Abrindo os olhos, eu realmente cheguei ao ponto de eclodir a contradição. A dívida de gratidão pela salvação na vida passada já foi paga. Nessa nova vida, eu quero viver para mim mesmo. Mas quando eu saí da situação, elas se arrependeram de tudo. Naquele momento, no estacionamento subterrâneo, Scampo, Wang Xinyu me lançou um olhar de desprezo. Corri rapidamente até o homem que foi derrubado por um soco. Com um olhar cheio de preocupação, perguntou: "De um barril de pedra. Como você está? Se não parar de sangrar, você não quer ir ao hospital?" O homem caído no chão é um super rico herdeiro. Os dois se encontraram em uma festa. Agora estão prestes a se tornarem um casal. Nesse momento, XYNG, que estava no chão, se levantou. Ele limpou o sangue do canto da boca e me olhou. "Canta. Wang Xinyu já me contou sobre seus assuntos. Você está fazendo isso para retribuir. Desde o segundo ano, tem estado ao lado de Wang Xinyu como um segurança. Desenvolveu sentimentos por Wang Xinyu. Você viu que nós temos sentimentos mútuos. Está preocupado que eu possa roubar Wang Xinyu de você. Eu entendo como você se sente. Mas eu espero que você possa ficar mais consciente. Vocês definitivamente não são do mesmo mundo." As palavras de XYNG fizeram com que o olhar de Wang Xinyu para mim ficasse ainda mais cheio de desprezo. Em seguida, ela pegou o celular e fez uma ligação. Ligou para MG sobre XYNG. Me ligou para XYNG. "Então vocês todos. Algumas coisas precisamos esclarecer com MG hoje." Momentos depois, 6 moças ricas de famílias diferentes se aproximaram. XNY. O que está acontecendo? Por que MG bateu em XYNG? Wang XNY lançou um olhar de desprezo. "Vuntin, você está certa. MG está agarrado a nós. Certamente ele tem motivos que não pode revelar. Talvez sua mente já esteja perturbada. Ele nos vê como se fossemos dele. Ultimamente, eu tenho saído muito com XYNG. Ele atacou XYNG no estacionamento. Ele está completamente fora de si. Não estamos lá. Não podemos ficar aqui mais. XNY. Você finalmente acreditou em mim. Eu vi MG espiando meu celular antes. Ele deve estar verificando se alguém está me perseguindo recentemente. Querem acabar com meu relacionamento." Neste momento, Zanjing ao lado balançou a cabeça, olhando para Xi com decepção. Cântico pastoral. Na época da faculdade, nos divertíamos tanto juntos. Por que você se tornou assim? As outras 4 garotas também começaram a me acusar. MG, você se esqueceu? Você está aqui para trabalhar como um escravo para seu avô, para retribuir nossa gentileza de ter salvo sua vida. Será que fomos bons demais com você? Isso fez você desenvolver alguma ilusão? Agora, você não precisa mais retribuir. Vá embora rapidamente. Cenas familiares, pessoas familiares. Desdém familiar e cansativo. No entanto, neste momento,
Não havia raiva no meu rosto, apenas surpresa. Na vida anterior, eu trabalhei para a empresa de Wang Xinyu, para fechar a parceria com o Grupo Zhao. Durante 10 anos seguidos, trabalhei incansavelmente entre o Grupo Wang e o Grupo Zhao. No início, Zhao Dai foi amigável ao me ver, mas depois recusou de maneira indireta. Mas depois as coisas mudaram. Até que um dia, eu estava esperando Zhao He lá embaixo. De repente, vi uma menina pequena correndo atrás de uma bola na rua. Justo quando a menina estava prestes a ser atropelada por um carro, eu corri até lá. Abracei a menina e rolei para a área verde ao lado da estrada. A menina ficou ferida, mas eu tinha vários ferimentos. Tinha vários buracos nas costas. Minhas costas estavam cheias de cortes e sangramentos devido aos espinhos na área verde. Quando Zhao recorreu apressadamente para abraçar a menina, eu só então soube que a menina era a neta de Zhao He. Nestes últimos 6 meses, Zhao He viu minha determinação e sinceridade. Agora, eu também havia salvado sua preciosa neta. Ele finalmente concordou em colaborar. Eu apenas fiz um curativo simples. E então corri de volta para o Grupo Wang. Queria contar essa boa notícia para Wang Xinyu, mas eu não esperava. No estacionamento subterrâneo, inesperadamente, escutei a ligação do XYNG com outra pessoa. Que amor é esse? Eu só acho que a Wang XNY é muito atraente. É só por diversão. Eu então corri para lá e dei um soco na cara desse babaca do XYNG. Não esperava que a Wang XNY, descendo as escadas, visse isso. Eu expliquei por que o agredi, mas ninguém acreditou. Elas escolheram os filhos de ricos. Elas decidiram acreditar no rico XYNG. Minha explicação foi vista por elas como uma desculpa. E ainda me xingaram com força. Agora eu não estou como antes, explicando por que agredia. Mas olhei para Wang XNY sem expressão e disse, lendo. O E concordou. Você precisa assinar o contrato amanhã. Isso é para XNY. A garota que pulou na água para salvar o avô. A última dica e ajuda. Mas não esperava que a Wang XNY risse. MG. Você realmente me dá nojo. Você acha que trazer a colaboração com o Zhao agora pode fazer com que você seja respeitado de novo? Você se sente orgulhoso de conseguir a colaboração com o Grupo Zhao? Deixa eu te dizer. O Zhao concordou em colaborar porque a empresa é uma propriedade do nosso Grupo Wang. É porque eu sou da família Wang. Não tem nada a ver com você. Eu poderia mandar qualquer um negociar e ainda assim ter sucesso. O que eles dizem está errado. Você é apenas alguém com a conexão das 7 herdeiras. Um aproveitador. Se você ainda tem um pouco de dignidade, então desapareça imediatamente da nossa vista. As palavras de Wang Xinyu não são em vão. Não são irrelevantes. Eu já não estou mais em 1000. Eu não disse mais nada. Eu simplesmente me virei e me preparei para sair do carro. ZHNG Li. Não é seu. Dei um sorriso. É verdade. Este carro foi comprado pela Chuvuntin para me ajudar a ir ao trabalho. Desculpe. Esqueci. Este carro pertence a você, Zhao He. Ah, sim. E este celular também. O que você comprou para mim, eu também vou devolver. Ditando isso, eu lhe entreguei o celular. Olhando para o meu celular, as sobrancelhas dela estavam franzidas, expressando desgosto. Um conjunto. Zhang Jing jogou o celular diretamente no chão. As coisas que você usou estão muito sujas. Joga fora, joga fora. Meu coração é mais azedo. Você já chegou a esse ponto de desgosto? Já está 7. Um coração ferido é sem esperança. Eu acenei com a cabeça e me afastei, até eu me virar e ir embora. Foi então que elas notaram que meu casaco tinha sido rasgado nas costas. Bom, como a roupa do MG ficou rasgada? Parece que há manchas de sangue. Wang Xinyu conjecturou, com desgosto. Talvez ele tenha vestido roupas velhas de propósito. Quer fazer algum tipo de drama, para nos fazer pensar que ele está sofrendo. Zhang Jing observou a solitária silhueta de MG desaparecendo. No fundo, sentia um pouco de empatia. Não conseguia expressar exatamente o que sentia. Xue Vantin viu que todos estavam um pouco incomodados por causa do MG. Então bateu palmas. Não era para irmos nos divertir no bar da Kyuyo? Não deixe que uma pessoa desagradável estrague seu ânimo. Vamos lá. Fui a pé de volta para casa. O lugar é um prédio de apartamentos. Também é a casa de alguém. Quando me mudei para lá inicialmente, Wang Xinyu então me ofereceu este apartamento para eu ficar. Quando acabei de me formar, elas acabaram de assumir as empresas de suas respectivas famílias. Basicamente, eram todas pequenas empresas familiares sem muita importância. Ao saber dos desejos delas, eu me preparei para fazer o meu melhor para ajudá-las a realizar seus desejos, para facilitar a troca de ideias e discutir a direção do desenvolvimento da empresa.
Durante muito tempo, elas moraram todas sob o mesmo teto que eu. Eu abri a porta. Retornei ao quarto familiar. Aqui havia muitas boas memórias. Mas agora só restam feridas. Não importa mais. De qualquer forma, agora já estou livre. Na vida passada, já retribuí. Resolvi tudo por conta própria. Vou cortar aqui todos os laços com elas. Eu estou sentado no sofá abrindo meu laptop. A empresa fez um resumo das atividades. Foi armazenado na mesa. Se eu explicar claramente, elas não virão mais me incomodar, certo? Em seguida, eu tirei a carteira. Coloquei o cartão bancário e o dinheiro da carteira. Tudo foi colocado na mesa. Eu vim sozinho para retribuir a gentileza. A gratidão pela vida do meu avô já foi paga na vida passada. Agora, só posso agir assim como eu vim da primeira vez. Por fim, coloquei a chave sobre a mesa. Saí do quarto. Agora, no meu bolso, não tenho nada além do valor que carrego. Ainda bem que meu grande colega está por aqui. Então, eu pedi emprestado a ele. Comprei um novo celular e fiz um novo cartão SIM. Depois, comprei um bilhete e embarquei no trem para casa. Eu sou aquele que ajudou meu avô quando ele tinha mais de 60 anos na beira da estrada. Os tios e tias da família. Não deixou de cuidar de nós, avô e neto. Na vida passada, eu só me preocupei em retribuir a vida do meu avô. Eu trabalhei incansavelmente por elas até a morte. Não tive tempo de retribuir aos tios e tias. Desta vez, eu certamente ajudarei a aldeia. As tias estão vivendo bem. Ao mesmo tempo, as 7 moças ricas e XYNG estão se divertindo no bar 81 da casa de Jinkyu. O líquido 81 que desce pela garganta as faz esquecerem tudo. Elas se entregam ao relaxamento total. Wang XNY bebe até não saber se é realidade ou sonho. Wang XNY não está realmente bem, até ser acordada pelo som do telefone. Caixa longa. Já está na hora de ir assinar o contrato com o Grupo ZAO. Wang XNY, que ainda não estava completamente acordada, respondeu de forma confusa. É só deixar o gerente Mu ir. Ele não tem sido responsável o tempo todo? Caixa Wang. Não conseguimos entrar em contato com o gerente Mu. Wang XNY abriu os olhos de repente. Foi então que ela se lembrou de que MG já havia ido. Eu entendi. Estou a caminho. Após desligar o telefone, Wang XNY rapidamente se vestiu. Ela já havia esquecido há quanto tempo estava assim. Precisava ir pessoalmente discutir a colaboração e assinar o contrato. Antes, era ela quem brincava. MG ajudou a cuidar dos negócios da empresa. Ela parecia uma gerente despreocupada. Mas ao pensar nisso, Wang XNY não parecia ter a intenção de agradecer MG. Pelo contrário, ela odiava MG ainda mais. Parece que aqueles rumores estavam corretos. Estamos muito dependentes de MG. Ele quer que dependamos dele. E assim, acabamos não conseguindo nos afastar dele. Portanto, afastá-lo foi a escolha certa. Wang XNY se apressou para se arrumar e correu para a empresa. Enquanto ouvia a secretária falar sobre os negócios de parceria com o Grupo ZAO, enquanto olhava para o contrato, não pôde evitar de sentir dúvidas. O ZAO realmente concordou em colaborar conosco? Deve haver alguém que ofereça condições melhores que as nossas, não? Ela acenou com a cabeça, com um leve brilho nos olhos. Com um toque de admiração nos olhos, disse. Isso se deve ao gerente Mu. Nos últimos 6 meses, o gerente Mu tem estado. Wang XNY lançou um olhar frio para a secretária. Ao ver a situação, a secretária rapidamente abriu a boca. Ela não queria que ninguém mencionasse MG ao seu lado. Não é possível que a empresa dela envolva MG? Qual é a relação entre a promessa de cooperação do UE e MG? Ainda não é ZAO, ele se apaixonou por mim. Atrás dela, o gigante do grupo Wang. Meia hora depois, Wang XNY acabará de chegar ao grupo ZAO, e viu que Zhao estava segurando uma garotinha, esperando por ela pessoalmente do lado de fora da porta. O que mais surpreendeu Wang XNY foi que Zhao Nian deu um cumprimento a ela e olhou ao redor. A primeira coisa que disse foi: "Onde está o gerente Mu?" Mais uma vez, é MG. E Wang XNY se sentiu incomodada. Wang XNY ficou muito irritada, porque o parecia não se importar muito com ela, a verdadeira chefe, mas sim com um trabalhador, MG, mesmo que ele tivesse o título de gerente. Não foi ele mesmo que se deu isso? Zhao Dai está procurando o gerente Mu para algo? Ao ouvir isso, Zhao He sorriu levemente. A equipe está esperando. Wang He, vamos primeiro assinar o contrato e depois conversar sobre outras coisas. Wang Xinyu estava um pouco confusa. No entanto, os dois assinaram o contrato sem problemas. Oh! Wang Xinyu estava muito orgulhosa. Quem disse que sem Mu Jie não dá? O contrato com o Grupo ZAO foi assinado por ela.
No segundo seguinte, Wang tem um assistente como o gerente Mu. Certamente podemos colaborar de forma agradável. Uma frase sorridente de Zhao He. De repente, jogou um balde de água fria no bom humor de Wang Xinyu. O que tem a ver com isso? Então, não podemos colaborar de forma agradável? Wang Xinyu não disse que Mu Jie já havia sido mandado embora. Apenas apertou a mão de Zhao He. Certamente podemos colaborar de forma agradável. Wang Xinyu estava prestes a se virar e sair. De repente, foi chamada por Zhao. Wang He. Espere um segundo. Zhao tem algo mais a pedir? Wang He sorriu. Somos parceiros de negócios. Que pedidos são esses? Eu queria saber como está a lesão do gerente Mu. Ontem liguei, mas o celular do gerente Mu estava desligado. Esta manhã também estava desligado. O gerente Mu está internado? Não sei se é conveniente. Eu gostaria de levar minha neta para visitar o gerente Mu. Ao ouvir isso, Xinjiu franziu a testa. Zhao não conseguia ligar para Mu Jie. Lembrou do estacionamento subterrâneo de ontem. Isso a fez lembrar do estacionamento de ontem. A cena em que Zhang Jing quebrou o celular do Mu Jie. Não conseguir ligar era de se esperar. Mas o que significa que o He ficou ferido? A lesão de Mu Jie. Neste momento, He se machucou. Uma menina pequena, parecendo uma boneca de porcelana, correu até aqui. Ontem, minha netinha veio me ver. Ela estava brincando e, sem querer, correu para a rua. Se não fosse pelo gerente Mu, minha neta teria. Ai! Graças ao gerente Mu, ele protegeu minha netinha muito bem. Mas suas costas foram furadas por vários buracos. Eu disse para levar o gerente Mu para o hospital. Ele disse que estava tudo bem. Ele insistiu em voltar primeiro e te contar as boas notícias da colaboração. Eu pensei que o gerente Mu também contaria a ele sobre ter salvado minha querida netinha. Ele não te contou? Wang Xinyu ficou muito surpresa ao ouvir isso. Ela de repente entendeu. Por que Zhao He estava esperando por ela na porta do edifício com a netinha nos braços? Zhao He não estava esperando por ela. Ele estava esperando pelo Mu. Zhao Dai percebeu que Wang Xinyu estava com uma expressão estranha. Ele também franziu a testa. Wang He, o gerente Mu está gravemente ferido? Wang Xinyu estava preocupada que Zhao He soubesse. Mu foi embora após ser repreendido por ela sobre a colaboração. Ele só conseguiu voltar. Não. O gerente Mu agora precisa descansar bem. Eu só não esperava que ele salvasse a netinha de Zhao Dai. Em seguida, Zhao Dai começou a dizer um monte de coisas boas sobre Mu. Isso não sei se é conveniente. Diga-me em qual hospital está o gerente Mu. Quero visitar o salvador da minha neta. As palavras de Zhao deixaram Wang Xiny pasma. Por que Wang Xiny tem ouvido muito IA ultimamente? É tudo especulações sombrias sobre MG. Trabalhar é muito difícil. Só para fazer Wang Xiny e as outras o apreciarem. Seu objetivo maior é controlar a empresa delas, as 7. Ele planeja reunir as 7 sob seu comando. Como isso pode ser tão diferente do MG que Zhao descreve? Eu entendi. Zhao também foi enganado por MG. Talvez salvar a neta de Zhao tenha sido um plano dele. E o objetivo final de MG é apenas para colaborar com E. E então voltar para o lado de Wang Xiny para se gabar. Para fazê-la depender mais dele. Embora ela tenha percebido isso. Mas ela sabia que se dissesse, a colaboração definitivamente falharia. Então, ela apenas arranjou uma desculpa qualquer. Procurei uma desculpa para voltar. Sinto muito por ter que dizer isso. O gerente pediu alguns dias de folga. Isso está claro. Mas estou cansada. É melhor descansar um pouco. É verdade. Nos últimos 6 meses, o gerente tem vindo até mim constantemente. Tem sido bastante difícil. Então, por favor, que o Wang me avise quando o gerente Mu estiver de volta ao trabalho. Eu preciso visitá-lo pessoalmente. Agradeço ao gerente Mu pela salvação da minha neta. Tudo bem. Wang Xinyu estava radiante. Ela saiu do grupo Yui com o contrato. MG, você usou métodos baixos para fazer Zhao concordar em cooperar. Eu não estava te observando. Considerando assim, considera isso como um agradecimento pela sua bondade. Wang Xinyu voltou para a empresa com o contrato. Estava prestes a descansar um pouco. O telefone na mesa começou a tocar incessantemente. Coisas diversas. Tudo se acumulou à sua frente. Voltar às 11 da manhã. Wang Xinyu nem teve tempo de almoçar. Ela ficou ocupada até às 3 da tarde. Sua gastrite voltou a incomodar. Wang Xinyu, sobrecarregada e em apuros, pegou seu celular por hábito. Ligou para o MG. Antigamente, a Wang Xiny tinha problemas de estômago. Bastava chamar pelo MG. O remédio para o estômago chegava imediatamente em suas mãos. Até que o celular tocou e estava desligado. O celular estava desligado.
Até que o celular tocou e estava desligado. Wang Xny então se lembrou de ontem. O celular do MG já tinha sido quebrado. O próprio MG já tinha sido xingado por elas. No entanto, ela não estava sentindo falta do MG. E sim, das maldades. Aquele indivíduo de intenções suspeitas acabou dependendo dele na vida. Então, ela guardou o celular e... Estou com um pouco de dor de estômago. Você pode me ajudar a comprar um pouco de remédio para estômago? Wang Dai. Que tipo de remédio para estômago eu preciso comprar? Wang Xny de repente ficou surpresa. Ela também não sabia o que precisava. Antigamente, ela sempre ligava para o MG. Ele imediatamente trazia o remédio para o estômago até ela. Era eficaz assim que ela tomava. Você deve comprar um pouco de cada tipo de remédio para estômago. Eu esqueci como me chamam. Mas eu lembro como eu sou. A secretária saiu. Wang Xinyu apertou os punhos e bateu com força na mesa. Como eu poderia não saber nem que remédio estou tomando? Deve ser o MG. Ele fez isso de propósito. Ele quer que eu na vida e no trabalho, não possa viver sem ele. Ele é realmente uma pessoa mesquinha e suja. Ainda bem que descobri cedo e o mandei embora. Ao mesmo tempo, finalmente voltei para a pequena aldeia montanhosa. Então eu trouxe algumas oferendas e fui até o túmulo do meu avô. Em seguida, acendi um cigarro e coloquei na lápide do meu avô. Nesse momento, algumas lembranças da infância surgiram à minha mente. As lágrimas de saudade escorriam dos meus olhos. Vovô, eu já retribuí a gentileza delas. Desta vez, quero viver para mim. Após prestar homenagem ao avô, eu não escolhi ficar na vila, mas fui direto para a capital com o dinheiro que emprestei. Lembro que na última vida, os dramas curtos de repente ficaram muito populares. Muitos pequenos trabalhadores ganham milhões por ano fazendo dramas curtos. Eu farei o possível para ajudar Zolu a completar sua carreira na indústria cinematográfica. Esta vida tem experiência. O financiamento não deve ser um problema. Do outro lado, Xue Vantin acaba de chegar. A empresa rapidamente chamou a secretária e perguntou: a empresa está bem, não está? Respondeu Xue. Tudo está bem, não há problemas. Está tudo certo, que bom. Xue Vantin, com as mãos na cintura, olhava os funcionários ocupados. Ela se sentia bastante satisfeita. Quem disse que a empresa dela não funcionaria sem Muji? Isso não está tudo normal? A Terra continuará girando sem ninguém. Muji é apenas um brinquedo que elas acham um pouco divertido. É só um brinquedo divertido para elas. Ela se preparou para convocar uma reunião de departamento imediatamente. Anunciar que Muji foi demitido. 10 minutos depois, Xue Vantin estava sentada na posição de destaque. Olhando para todos os gerentes e supervisores da empresa, ela disse: agora vou fazer um anúncio importante para vocês. Gerente, aquele MG com intenções obscuras. Por que eu o vi atacando outra pessoa com meus próprios olhos? Seu caráter é ruim. Ele não tem boa índole. Já o dispensamos. Recursos humanos. Qual era o trabalho que MG fazia anteriormente? Você deve encontrar outro gerente para assumir o trabalho que MG fazia antes. Depois que Xu Vuntin falou, ninguém respondeu. Todos os gerentes de departamento a olharam surpresos. Ela bateu na mesa, irritada. Que olhar é esse para mim? Você ouviu o que eu disse? Está bem, Xue. Todos os presentes acenaram com a cabeça de forma estranha. Xu Vuntin achou a reação de todos um pouco estranha, mas não pensou muito nisso e anunciou o encerramento da reunião. No final da tarde, após o expediente, Xu Vuntin entrou em um restaurante de churrasco com sua assistente. Enquanto estava comendo, de repente, ouviu uma voz familiar do lado. O que vocês estão dizendo? Como a Xue conseguiu demitir o gerente Mu? É verdade. O gerente Mu trabalha duro para a empresa. Os negócios que estamos ocupados agora vieram todos por causa do gerente Mu. Falando sinceramente com vocês, hoje, depois da reunião, eu já enviei meu currículo online. Eu também não pretendo continuar. A empresa só chegou até aqui graças ao Mu. Tudo devese ao Mu. O que a Xue entende sobre isso? Sem o Mu, a empresa vai acabar bagunçada. Se vocês forem, eu também não fico. A pressão arterial de Xue Vantin subiu instantaneamente ao ouvir isso. Aqueles vozes eram muito familiares para ela. Eram os veteranos que trabalharam duro quando a empresa estava começando. Isso não pode continuar. Ela foi direto para o próximo escritório, apontando para aqueles que já eram gerentes de departamento. Vocês, esses lobos ingratos que não podem ser alimentados. Saem todos. Não me deixem ver vocês de novo. No dia seguinte, ao voltar ao trabalho, Xue Vantin descobriu que aqueles gerentes de departamento realmente haviam se demitido. E ainda foram demissões online. Nem apareceram. Logo depois,
Shu Vuntin pagou o preço por seu temperamento explosivo. Os funcionários estavam perdidos, sem liderança. Quando encontravam problemas, não sabiam a quem perguntar. Perguntaram a Shu Vuntin e descobriram que ela não entendia nada dos negócios da empresa. Ela também não sabia como lidar com isso. Olhando para a pilha enorme de documentos pendentes na mesa. Isso deixou Shu Vuntin frustrada. Isso a fez lembrar de quando ela assumiu a empresa e tinha poucos funcionários. Havia muitas coisas pendentes. Ela apenas gritou terminar a música e tudo foi descartado. Aquela cena em que empurrou tudo para ele. Sai, sai, sai. MG, saia da minha cabeça. Sem você, eu consigo lidar com tudo. Mas foi mais uma tarde de confusão total. Isso realmente deu um tapa em Shu Vuntin. Nesse momento, ela de repente se lembrou que sua empresa frequentemente colaborava com a empresa de Wang Xny. A empresa dela deve ter alguns gerentes de departamento, certo? Ela entende muito bem os negócios da própria empresa. Então, Shue Vantin ligou para Wang Xinyu. Alô, Xinyu. Você está ocupada? No dia seguinte à saída de Muji, Wang Xinyu foi acordada cedo pelo telefone. Ela se apressou a chegar à empresa e começou a lidar com os assuntos. Ao final do dia, ela se sentiu com dores nas costas. Ela estava se sentindo muito mal. Xinyu, posso te pedir emprestado algumas pessoas por um tempo? Apenas alguns que já trabalharam comigo antes. Alguns gerentes que colaboraram com a empresa. Wang Xinyu franziu a testa levemente. Vantin, o que você vai fazer com eles? Shue Vantin disse ao telefone como se tivesse esvaziado um balão. Minha empresa está uma bagunça total. Eu realmente não consigo lidar com isso. Xinyu, por favor, faça um favor. Me empreste algumas pessoas, por favor. Se ninguém me ajudar, minha cabeça realmente vai explodir. Wang Xinyu ficou em silêncio por um momento e perguntou. Tem a ver com o que aconteceu com o MG? Fêmur. É aquela canção. Ele subiu a montanha. Ele partiu e ainda está enjoado. Ela contou a tudo o que aconteceu na empresa. Ao ouvir isso, franziu a testa profundamente. Os gerentes de departamento da empresa de... Surpreendentemente, eles têm uma alta opinião sobre MG. E ainda por causa da saída dele, decidiram se demitir. A influência dele é assim tão grande? Se uma ou duas pessoas falam sobre MG, então com certeza não se importaria. Mas Aldai, aqueles gerentes de departamento da empresa de... Todos eles têm uma alta avaliação dele. Neste momento, Wang Xinyu ficou um pouco hesitante. Será que MG pode realmente ignorá-los? Ela de repente quis ouvir o que os gerentes da sua empresa pensavam. Qual era a opinião deles sobre MG? Vuntin. O que ela fez foi um retorno inesperado. Eu tenho algumas questões para resolver. Após desligar o telefone, Xinyu pediu que Mira informasse todos os gerentes de departamento para uma reunião. Eu ouvi alguns rumores recentemente. É sobre o gerente MG. Quero ouvir a opinião de todos sobre o gerente MG. Todos os gerentes de departamento presentes mostraram expressões de dúvida. Não houve notícias do MG nos últimos dias. Alguém tentou ligar para o MG, mas o celular estava desligado. Agora, Wang Xny de repente pediu que avaliassem o MG. A sensação geral é que algo não está certo. Wang Xny viu que as pessoas estavam inquietas. Então, ela casualmente olhou ao redor. No primeiro lugar à direita, estava o gerente veterano. Gerente SN. Você pode começar a falar. O gerente SN olhou para os outros e tossiu levemente 2 vezes. Antes de Wang assumir esta empresa, eu já trabalhava aqui. Naquele tempo, a empresa tinha um desempenho medíocre. Os funcionários só marcavam presença e recebiam o salário sem se esforçar. Sem vida. Foi depois que Wang assumiu a empresa que a empresa trouxe o MG. A empresa finalmente teve uma direção clara para o desenvolvimento. O MG é uma pessoa muito dedicada. Ele é realmente admirável. Wang Xinyu conhece bem o gerente San. Quando ela assumiu essa empresa do grupo familiar, ela e Muji discutiram sobre reformar a empresa de forma radical. O gerente San estava muito relutante na época. Ele disse que a proposta de Muji iria destruir a empresa. Pode-se dizer que o gerente San e Muji eram 2 pessoas que não se davam bem no início. Frequentemente trabalhavam juntos. Mas agora o gerente San está falando bem de Muji. O gerente ainda não havia terminado de falar. Wang Xinyu já não queria mais gravar. A chuva já não estava mais. Então apontou para o próximo. 7 ou 8 pessoas consecutivas. Todas elogiavam bastante Muji. Até que chegou a vez de um gerente de departamento que havia chegado recentemente. Muji é muito íntegro. Mas a impressão que eu tenho é como Liu Bei da Era dos 3 Reinos. Sinto que ele é muito falso. O que os novos gerentes disseram sobre Muji? Foi isso que Wang Xinyu ouviu recentemente.
mas as palavras de Muji que saíram de algumas bocas. Então, isso é falso? Neste momento, Wang Xinyu estava um pouco confuso e sugeriu que todos se dispersassem. Quando o gerente Sun finalmente saiu da sala, ele se virou e perguntou: Wang He, o gerente Mu não veio trabalhar nos últimos 2 dias. Eu liguei para ele e ele estava com o telefone desligado. Aconteceu algo? Wang Xinyu também não sabia o que dizer. Ela temia que revelasse a verdade. Aqueles gerentes veteranos também poderiam pedir demissão. Isso seria tão caótico quanto a empresa da Xuevante. Kang, ele está de folga. Esperar todos saírem da sala. Wang Xinyu se sentou sozinha na sala de reuniões, franzindo a testa. Canção pastoral. O que eles realmente têm a dizer? Nesse momento, o toque do celular soou. Wang Xinyu percebeu que era uma chamada de Zhao. Após ajustar seu estado de espírito, ela atendeu a chamada. Zhao Dai. Wang He. Eu gostaria de perguntar se o gerente Mu já voltou. Eu quero levar minha neta para visitar nosso Salvador. Ao ouvir isso, o rosto de Wang Xinyu ficou muito estranho. Ainda não. Ela agora quase pode ter certeza. Se Zhao He soubesse que ela levou a música embora, ele definitivamente cancelará a colaboração com ela. Ele ainda está descansando. O celular não quer ser incomodado. Quando Muji voltar, eu te ligarei. Após desligar o telefone, Wang Xinyu arrastou seu corpo cansado até o estacionamento subterrâneo. É difícil dirigir para casa e ter uma boa noite de sono. De repente, uma sombra apareceu à frente. Só depois que a pessoa entrou é que percebi que era o trabalhador de limpeza. No momento em que pensei que era o MG, Wang Xinyu inexplicavelmente ficou um pouco feliz. Ela olhou novamente para o lugar de onde havia mandado embora. Percebeu que o celular que Zhang Jin quebrou naquele dia já tinha sumido. Apenas o carro que Shu Vuntin comprou ainda estava sozinho estacionado ali. Nesse momento, Wang Xinyu viu a câmera no canto. Ela de repente quis saber o que realmente aconteceu naquele dia. Estava preocupado. Xiong agiu e fez a própria ação? Então, ela se apressou de volta para a empresa. A pessoa de plantão trouxe as câmeras de segurança. Queriam verificar o que realmente aconteceu no estacionamento subterrâneo naquele dia. Ao abrir a gravação, pudesse ver no estacionamento subterrâneo. No início, apenas X estava ao lado do carro falando ao telefone. Em seguida, um carro entrou no estacionamento. Muja saiu do carro. Muja estava nervoso. Anda e ao mesmo tempo toca as suas costas. Com as costas tensas. Parecia que ele estava pronto para pegar o elevador direto para a empresa. Parece que ele está pronto para voltar para a empresa de elevador. Mas ele parece ter ouvido algo, não? De repente, voltou para casa. XYNG estava ao telefone, com um sorriso típico de rapaz no rosto. As pessoas que viam achavam normal. Muge estava nas costas de XYNG por um tempo. Parece que ativou alguma palavra-chave. De repente, saiu correndo e deu um soco no rosto de XYNG. E foi nesse momento. Wang Xinyu saiu do elevador. Justamente viu a cena de XYNG sendo derrubado por um soco de Muge. Ao ver isso, Wang Xinyu franziu a testa. Muge não estava sempre lá, esperando para atacar XYNG no estacionamento subterrâneo. Ele, na verdade, não se importava com XYNG. Ele só atacou XYNG depois de ouvir ele ao telefone. A chave aqui parece ser XYNG na ligação? Pare. Volte um pouco. Aumente o volume. Coloque a caixa de comida. Veja se conseguimos ouvir o que ele disse ao telefone. Os técnicos tentaram aumentar o volume, mas ainda era difícil ouvir o que XYNG estava dizendo ao telefone. Ficaram mexendo até às 11 da noite. Nunca conseguiram ouvir XYNG. Wang Xinyu não conseguia entender o que estava sendo dito ao telefone. Arrastou-se para casa, exausta. À noite, ela teve um sonho. Sonhou que sua gastrite atacou. A secretária não conseguia encontrar as roupas certas. Foi então que Muge apareceu. Ele ainda era como antes. Deixa a vase levar. Ele se mexia para ajudar a empresa dela. E ela podia, como antes, passear relaxadamente por toda a parte. No terceiro dia, quando foi acordada por uma ligação, Wang Xinyu ainda estava com um sorriso no rosto. Depois de acordar, pegou o celular e viu várias mensagens. Documentos enviados pelos gerentes de cada departamento, perguntando várias coisas. Ela ficou com uma dor de cabeça. Assim que Wang Xinyu chegou à empresa, a primeira coisa que fez foi perguntar aos técnicos se o som da gravação de ontem estava meio ruim. Após receber uma resposta negativa, ela voltou para o escritório com um sentimento de alegria. Em breve, há documentos que precisam de aprovação. E logo, há uma ligação do parceiro. Wang Xinyu estava ocupadíssima, sem conseguir lidar com tudo. O que Wang Xinyu não conseguia aceitar.
Vários parceiros de colaboração desligaram por falar com ela. Ela não sabia os detalhes do plano de desenvolvimento do projeto. E aquelas pessoas gentilmente desligaram o telefone, dizendo que deviam esperar o retorno do gerente Mu para decidir. Não há como Mu Ge. Eu, Wang Xinyu, não consigo fazer isso? Então ela começou a se dedicar freneticamente aos negócios da empresa no escritório. Só percebeu o quão cansativo era ficar sentada no escritório quando escureceu. Nesse momento, o telefone tocou. Wang Xinyu deu uma olhada e viu que era uma chamada de XYNG. Xinyu, você já terminou o trabalho. Eu vou te buscar para jantar. Não, obrigado. Hoje não estou me sentindo muito bem. Vou para casa descansar um pouco. Não estou bem. É grave. Se não, eu posso te levar ao hospital. Enviar para o hospital 4. Não precisa. Eu só preciso descansar um pouco. Tudo bem, 4. Se você não estiver se sentindo bem, me ligue. Eu chego a qualquer momento. Desliguei o telefone. Wang Xinyu estava se sentindo feliz por dentro. Ela pensou que Xiong não era apenas um rapaz rico, mas também. Wang Xinyu dirigia seu carro pela estrada sob a noite, enquanto esperava o semáforo em um cruzamento. De repente, viu Xiong segurando a cintura de uma garota vestida de forma reveladora, e entrou em uma balada com alguns homens e mulheres. A cabeça de Wang Xinyu explodiu. Em seguida, ela estacionou o carro no estacionamento do bar, e também entrou. Assim que entrou, Wang Xinyu olhou em volta e viu Xiong cercado por mulheres em uma cabine. Ela se aproximou e ouviu a conversa de Xiong com outras pessoas. Irmão valente, você realmente se importou desta vez? Xiong deu uma risada fria. Coração sincero. Ela é apenas uma filha legítima da família Wang, que não é valorizada. Como eu poderia realmente me importar com ela? Eu só tenho desejos carnais por ela. Ha ha ha. Mas tem um ponto. Osso. Aquele Wang Xinyu é realmente bonita. E o corpo dela é realmente incrível. Ao ouvir isso, XYNG lambeu os lábios e sorriu levemente. Não é só a Wang Xinyu. As irmãs dela também são boas. Não sei se terei a chance com as irmãs dela depois que eu me cansar dela. Se terei alguma chance com as irmãs dela. Ha ha ha. Ao ouvir isso, a cabeça de Wang Xinyu explodiu. Era como se a música barulhenta do bar tivesse desaparecido. Ela não conseguia acreditar que aquelas palavras grosseiras vieram de XYNG. De repente, Wang Xinyu pareceu entender por que Mu Ge estava atacando XYNG. Mas o que dizer sobre a explicação? Explicação? Foi então que Wang Xinyu se lembrou que elas já tinham malinterpretado Mu Ge várias vezes. Mas toda vez que ele se explicou, elas não apenas não acreditaram, como também usaram a pior malícia para especular sobre Mu Ge. Está decepcionada e não quer mais nos explicar? Xiong ainda está lá com elas. 7 pessoas com belezas distintas se entregam à liberdade. Wang Xinyu, furiosa, deu um tapa em Xi. Virou-se e saiu correndo do bar. Ela nem sabe como conseguiu dirigir para casa. Mas, assim que chegou em casa, Wang Xinyu pegou o celular. Disquei o número de celular de Mu Ge. Ela queria ouvir suas explicações. Mas, do celular, só havia o som de desligado. Isso a deixou completamente gelada. Nesse momento, o telefone tocou de repente. E então tocou. Era Wang Xinwei ligando. Pegou rapidamente o telefone. Então ela viu que era Zhang Jing ligando. Ela atendeu a chamada. No telefone, a voz de Zhang Jing vinha entrecortada por soluços. Xinyu, acabei de ter uma briga com meu pai. Ele me xingou de maneira horrível. Estou me sentindo tão perdida. O que está acontecendo? Não chore, fale devagar. O pai de Zhang Jing tem uma amante. Quase sempre fica na casa da amante. Hoje é o aniversário da mãe de Zhang Jing. Mas o pai de Zhang Jing não fez uma única ligação. Zhang Jing, irritada, ligou para o pai e o repreendeu severamente. Antes, sempre que Zhang Jing brigava com o pai, ela contava tudo para Mu Ge. Mu Ge costumava insultar o pai dela com palavrões. Isso a deixava feliz. Mas hoje o telefone dela estava desligado. Ninguém conseguia contatar Zhang Jing. Ela só pôde ligar para a irmã mais velha do grupo. Wang Xinyu ouviu as palavras de Zhang Jing, mas não sabia como confortá-la. Ela estava preocupada com Zhang Jing sozinha em casa. Então, convidou Zhang Jing para sair. De qualquer forma, já estava na hora de ver Zhang Jing. As outras irmãs também não se viam há 2 dias. Então, todas combinaram de sair juntas. Neste momento, as 7 tinham sorrisos nostálgicos no rosto. Wang Xinyu foi a primeira a falar. Eu acho que preciso contar uma coisa para vocês. Hoje, eu encontrei XYNG. Ele estava de braços ao redor da cintura de uma garota, entrando no bar. Eu entrei também e ouvi ele dizer algumas coisas.
Wang Xinyu contou a todos o que ouviu no bar. Todos ficaram muito surpresos. Elas não podiam acreditar que tais palavras fossem ditas pelo gentil XYNG. Wang Xinyu continuou. Eu suspeito que naquele dia no estacionamento subterrâneo, Muja pode ter atacado XYNG por causa disso. Mesmo sobre o incidente no estacionamento, pode ser que nós o tenhamos mal interpretado. Mas como explicar as outras coisas? O gerente do meu departamento foi comprado por ele. E agora não dá para fazer nada. Deixou uma pilha de problemas para mim. É verdade sobre a empresa. Ele deve ter algumas intenções obscuras. Jiang Qiyu franziu a testa e disse. A Bela também comentou. Van Ting não está errada. Mujia não consegue explicar muitas coisas. Uma vez, ele ficou a noite toda no meu bar. Eu o vi apoiando uma garota. Quem sabia o que ele realmente fez? Quem sabe? Ele é capaz de fazer coisas obscenas. Ele deve ter um coração muito sujo. Li Sitian também comentou tristemente. Nos últimos 2 dias em que Mujia esteve fora, eu percebi que muitas coisas na empresa eram tratadas apenas por ele. Ele claramente quer que todos nós dependamos dele. Não posso viver sem ele. Um plano assim é assustador. Depois de ouvir o que elas disseram, a cabeça de Wang Xinyu estava confusa. Por um lado, ela sentiu que talvez tivesse mal-entendido Mujia. Por outro lado, ela achou que o que as irmãs disseram fazia sentido. Talvez Mujia esteja nos observando de algum canto agora. Ele quer ver a gente em apuros, fazendo com que peçamos a ele para voltar. Então, precisamos nos unir para lidar com todas as dificuldades e contratempos. Fazer com que Mujia, escondido, se torne um palhaço. As palavras de Xuevante influenciaram novamente os outros. Assim, as 7 moças, quando decidiram se empenhar para melhorar a empresa, eu já cheguei à capital da província e aluguei um andar comercial lá. Comecei a me preparar para filmar uma série curta. Depois que o documento for emitido, então, comecei a enviar currículos para recrutamento. Outro membro não precisa ser tão alto. Tem que ter características únicas. Por exemplo, ter a boca muito torta é uma característica. As atrizes são mais exigentes. Ter boa atuação é o ideal. Mas se for sobre atuação, a satisfação vem do grande talento. Estes dias, estou ocupado com o meu trabalho. Cortou completamente todos os laços com Wang Xinyu e os outros. Esqueceu completamente delas. E Wang Xinyu e os outros de Longu estavam ocupadíssimos com os problemas de suas respectivas empresas. A frequência com que pensavam em Mujia aumentava. Até que chegou este dia. O maior projeto de Zhang Jing foi roubado pelo irmão do amante. Ela se trancou no escritório e chorou várias vezes. Ela não sabia em quem confiar. Estava se sentindo muito insegura. Foi então que ela se lembrou de Mujia. Mas a ligação que fez nunca foi atendida. Então, decidiu ir até a antiga casa de Mujia. Ela dirigiu e logo chegou ao destino. Quando abriu a porta, no quarto havia um cheiro seco de poeira, como se alguém tivesse morado ali, provando que Mujia não voltava há muito tempo. De repente, ela viu o computador em cima da mesa, as chaves, e também um cartão de banco, e algumas notas de dinheiro. Isso foi deixado por Shou Jie. O que ele deixou isso aqui? Enquanto Zhang Jing estava curiosa e se preparava para ver o que havia no computador, de repente, um barulho veio do quarto. O som da porta se abrindo parecia ecoar dentro do coração de Zhang Jing. Fez seu coração disparar rápido. Será que Mujia voltou? Zhang Jing ficou inexplicavelmente feliz. Mas a pessoa que abriu a porta não era Mujia. Era Xuevan Ting, com um rosto pálido. Xuevan Ting ficou surpresa ao ver que havia alguém no quarto. Silenciosamente. Como você está aqui? Zhang Jing não podia dizer que ela havia imaginado o futuro de Mujia aqui. Só conseguia achar um lugar qualquer para voltar. Eu. Esqueci algumas coisas. Vem aqui pegar um pouco. Van Ting, você acredita que ela veio? Eu também esqueci algumas coisas. Vim pegar algo aqui. Jing, o que você está fazendo? Ela apontou para as coisas na mesa. Isso não é meu. Isso parece ter sido deixado por Mujia. Eu estava prestes a ver o que tinha no computador quando você chegou. Ao ouvir isso, Xuevan Ting mexeu o mouse. Não tive tempo de ver o que tinha no computador. O telefone tocou novamente. Um som de clique. Isso fez Zhang Jing e Xuevan Ting prenderem a respiração. É uma música. É uma beleza inigualável e fria. Assim, aos poucos, as 7 senhoritas vieram, todas ao mesmo tempo. O motivo era que todas esqueceram algo e vieram pegar. Por fim, as 7 irmãs se sentaram no sofá. Todas ficaram em silêncio olhando para o pequeno laptop. Na área de trabalho, havia 7 arquivos nomeados, com os nomes delas.
Wang Xinyu foi a primeira a abrir o arquivo nomeado com seu nome. Descobri que dentro havia alguns materiais. Havia também algumas instruções de trabalho. Depois, fui abrindo os outros 6 um após o outro. Basicamente, eram todos semelhantes. Mugé, isso é uma entrega de trabalho para mim. E quanto a este cartão bancário? Este dinheiro é... Zhang Jing disse, um pouco triste. Não esperava que a canção pastoral fosse de uma só pessoa. Nós 7 somos responsáveis por muitas coisas da empresa. Ele deve estar muito cansado, né? Esses cartões bancários, o dinheiro e as chaves. Deve ser que Mugé não quer ter nenhuma associação conosco. Então ele deixou as coisas que pegou de nós. Imagem 4. No entanto, Xuevante não pensa assim. Isso deve ser algo que ele deixou intencionalmente. Ele escreveu tão detalhadamente sobre o trabalho que fez na nossa empresa. Ele definitivamente queria que nós víssemos isso. Quão grande era o fardo que ele carregava sozinho. Ele queria nos emocionar, para que soubéssemos o quanto precisamos dele. Talvez ele esteja em algum lugar agora, observando como olhamos para essas coisas, pensando que nos emocionaríamos, esperando que implorássemos para ele voltar. Neste momento, Zanjing olhou para as coisas que Mugé deixou para trás. Memórias dentro do corpo. Muitas memórias passaram pela mente, mas perguntando a Xuevante, parecendo também uma autopergunta. É assim? Assim que as palavras caem, todos parecem mergulhar nas lembranças. Ninguém está falando. Elas não vêm aqui há 2 ou 3 anos. Há 2 ou 3 anos, houve um momento. A empresa estava em... Naquela época, a empresa delas estava em desenvolvimento. Quando todas estavam se desenvolvendo, elas receberam a atenção da família em diferentes graus. Começaram a voltar a morar na mansão da família. Depois, tornaram-se gestoras à distância. Participavam frequentemente de várias festas da alta sociedade todos os dias. Ignoravam os assuntos da empresa. Nesses eventos, algumas pessoas souberam da existência de Mugé, possivelmente movidas por ciúmes. Essas pessoas começaram a difamá-lo freneticamente, dando-lhes prazer, e também sugerindo que testassem Mugé. Vocês fingem individualmente que gostam dele. Vamos ver qual será a reação dele. É um entendimento de pessoas do campo. A reação dele deve ser de surpresa primeiro. Timidez. Estar perto de vocês é apenas uma forma de retribuição. E então ele está ao lado de vocês apenas para retribuir. Há outras maneiras de fazer isso. Ele vai se comportar de forma muito limpa. Mas na verdade, no fundo, ele estará animado. Ele fará com que vocês sintam que ele é muito bom com vocês. Plantado, ele fará com que vocês não consigam se separar dele. Nos últimos 3 anos, as 7 pessoas começaram a duvidar de Mugé por causa dessas palavras. Começaram a imaginar as piores intenções sobre Mugé. Elas até seguiram a sugestão de alguém na reunião, para que uma pessoa fingisse mostrar interesse. O resultado foi a reação de Mugé. É exatamente igual ao que aquela pessoa disse. Elas gravaram todo o processo e enviaram para os amigos que conheceram na festa do círculo social. E disseram que aqueles amigos do círculo social eram muito bons em ler as pessoas. Elas comemoraram várias vezes ao receber as músicas. A música pastoral não quer ir embora. Aqueles amigos do círculo social disseram novamente que a retribuição dele era apenas uma desculpa. O que está acontecendo aqui? Quem se esforçaria tanto só para retribuir? Por trás, a dificuldade é seu objetivo oculto. Elas acreditaram que era verdade. Começaram a ter mais aversão a Mugé. Agora Mugé realmente se foi. Elas voltaram ao lugar onde o sonho começou, mergulhando nas lembranças. Neste momento, de repente, soou um din-dong. O celular de Xuevante tocou. Era uma amiga que conheceu na festa, enviando uma mensagem. Eu ouvi dizer que você mandou embora aquele Mugé que veio do interior. Você deve estar muito ocupada gerenciando a empresa pessoalmente agora. Depois de persistir por um tempo, você vai perceber. Você, Xuevante, não precisa da ajuda de ninguém, esperando que você vá pedir para Mugé voltar. Isso vai se transformar em chorar escondido em um canto. Xuevante olhou para a mensagem no celular. Então olhou novamente para o quarto familiar e disse: aquele menino tão ingênuo. Como ele pôde se tornar uma pessoa tão calculista? Uma pessoa tão pérfida? Ao terminar de falar, Xuevante se levantou. Eu vou voltar para a empresa. A empresa ainda tem muitas coisas a serem resolvidas. Em seguida, os outros também começaram a sair. No final, só restaram Wang Xinyu e Zhang Jing no quarto. Zhang Jing disse, com tristeza: Xinyu, eu sinto que naquele dia, nós o xingamos um pouco demais. Ele nos ajudou bastante. Eu consigo sentir. No começo, ele estava realmente disposto a nos ajudar. Mas não sei por que isso mudou. Wang Xinyu, no entanto, começou a se sentir inquieta.
Ela de repente ficou um pouco assustada. O incidente envolvendo Xion depois provou que ela havia malinterpretado Mu-Jie. Aquela foi uma coisa do passado. Será que também não é possível que elas o tenham malinterpretado? Ela de repente percebeu que as pessoas com quem ela se encontrou na reunião só falavam sobre Mu-Jie. Eram apenas suposições. Aqueles indivíduos nem sequer te conheceram. Como poderiam entender Mu-Jie? Ao pensar nisso, o coração de Wang Xinyu começou a doer. Ela não pôde evitar de se cobrir com a mão. Zhang Jing, percebendo, rapidamente perguntou: Irmã Xinyu, o que aconteceu com você? Wang Xinyu cobriu o peito com um pouco de medo. Calmo. Você pode não. As pessoas não são. É sobre algumas festas que É que nós participamos daquela. Pedimos para entregar mais assuntos da empresa ao Mu-Jie. Ele nunca pediu ativamente nada para nós. Nossa versão ao Mu-Jie parece que começou também a partir de participar daquelas festas, ouvindo o que aquelas pessoas disseram. Então começamos a especular sobre ele com a pior das intenções. Nós tentamos sondar o Mu-Jie com base no que aquelas pessoas disseram. Mas quando acabamos de conhecer o Mu-Jie, ele era muito tímido, muito ingênuo. Será que ao expressarmos nosso afeto, ele não ficou surpreso? Não deveria ficar tímido. Não era para ser mais familiar? Essa não é a reação que um menino ingênuo deveria ter? Os olhos de Zhang Jing ficaram de repente vermelhos. Irmã Xinyu, você é. Será que nós interpretamos mal? Neste momento, Wang Xinyu olhou para cima e viu a câmera de segurança no canto da sala. Nos últimos 2 ou 3 anos, exceto por termos recebido críticas por causa do que aquelas pessoas disseram, parece que nunca nos encontramos pessoalmente para conhecê-lo. Talvez isso pode nos ajudar a entender um pouco mais sobre Mu-Jie. Depois de falar, Wang Xinyu pegou o caderno e entrou no sistema de monitoramento. O monitoramento retrocedeu. Voltou até o dia em que Mu-Jie saiu. As duas viram lá. As duas viram Mu-Jie voltar solidamente a este lugar. Ficaram em silêncio por um momento. Então ela tirou o computador e começou a digitar. A canção pastoral tocou por muito tempo. Depois de bater, ele olhou ao redor da sala. Tirou a carteira. Colocou o cartão de banco e todo o dinheiro. Tudo em cima da mesa. Por fim, deixou a chave também sobre a mesa. Saiu pela porta do apartamento. Mu-Jie permaneceu muito calmo o tempo todo. Os olhos são muito limpos e brilhantes. Não havia nada de astuto ou enganoso nele. Não era como Xue Wn Ting disse, que parecia estar esperando que elas vissem. O coração de Wang Xinyu começou a doer novamente. Ela temeu que realmente elas tivessem entendido mal o Mu-Jie. Continuou a revisar as gravações anteriores. As duas viram que no dia anterior à saída de Mu-Jie, ele só voltou para casa às 11 da noite. Ao voltar para casa, Mu-Jie fez um pacote de macarrão instantâneo. Em um instante, ele saiu para comer o macarrão. Enquanto isso, estava ocupado no computador. Sem perceber, ficou ocupado até 1 da manhã antes de desligar o computador. Após desligar o computador, ele não foi imediatamente dormir. Em vez de ficar deitado, ele ficou em pé na janela, olhando para fora. Ele ficou parado em silêncio por cerca de 15 minutos antes de voltar para o quarto para dormir. Continuou olhando para a frente. Quanto mais elas assistiam, mais angustiadas ficavam. Mu-Jie sempre voltava muito tarde todos os dias. Ao voltar para casa, continuava ocupado. Ficar ocupado até a meia-noite ou 1 da manhã era comum. Sempre que Mu-Jie terminava de trabalhar, ele descansava um pouco. Às vezes, ele ficava sentado na sala com o celular na mão. Parece que quer enviar uma mensagem para alguém, mas não consegue escrever uma única palavra. Então ela guardou o celular e foi dormir. Às vezes, ela fica na janela olhando a noite calma. Às vezes, ela fica olhando para os quartos que elas já passaram, perdida em pensamentos. As câmeras de segurança aqui mantêm as gravações por apenas 6 meses. Wang Xinyu e Zhang Jing ficaram com os olhos vermelhos enquanto olhavam. A vida de Mu-Jie é monótona e entediante. Quando ele estava no meio disso. Às vezes, elas estão participando de festas. Às vezes, já estão mergulhadas em sonhos. Elas estão desfrutando a vida em meio a prazeres e excessos. Enquanto isso, Mu-Jie só tem uma solidão sem fim. As lágrimas brotaram instantaneamente. Com água, instantaneamente se esvai. Zhang Jing conhece muito bem aquela sensação de solidão e desamparo. Irmã Xinyu, Mu-Jie tem muitos planos contra nós? O que ele comprou é para nos dar um aviso. Será que agora estamos assistindo às gravações? Também estava nos planos dele, mãe? Não é nada especial. Wang Xinyu segurou com força a roupa que cobria o peito. O esforço e a solidão de Mu-Jie a fizeram sentir pena. Lágrimas escorregaram por seu rosto deslumbrante. No monitoramento,
Mu Jie estava sentado no sofá com o celular à mão às 2 da manhã. Às vezes hesita em enviar mensagens. Às vezes parece que está enviando mensagens para alguém. Esta cena aparece no monitoramento. Quanto mais se retrocede, mais imagens de Mu Jie pegando o celular para enviar mensagens aparecem. Wang Xinyu queria saber para quem ele estava enviando mensagens. O que ele enviou? Talvez as respostas estejam nas mensagens que Mu Jie enviou. Nesse momento, Wang Xinyu lembrou daquele dia no estacionamento subterrâneo. Zhang Jing derrubou o celular de Mu Jie. Se ele sempre teve o celular desligado, isso significa que, após sair, ele ainda tinha o chip do celular. Desde que consiga encontrar aquele celular, Wang Xinyu poderia fazer os técnicos recuperarem o celular, verificar as informações, quietamente, ir naquele dia para procurar o celular que você derrubou. Assim que terminou de falar, Wang Xinyu apressadamente foi para a empresa com Zhang Jing. O local onde ela deixou cair o celular naquele dia foi o estacionamento embaixo da empresa. Ela pode acessar as câmeras de segurança. Ela pode pagar alguém para vasculhar as lixeiras. Ela precisa encontrar aquele cara. Enquanto Wang Xinyu apressadamente ia para a empresa com Zhang Jing, do outro lado, Xue Wanting estava jantando em uma sala privativa. De repente, ela começou a se sentir um pouco mal. Então, ela correu rapidamente para o banheiro. Quando ela voltou do banheiro para a sala privativa, ela percebeu que havia alguém saindo de sua sala. A expressão da pessoa estava estranha. Ela rapidamente voltou para a sala. Ela viu que a carteira e o celular ainda estavam lá. No entanto, o celular parecia ter sido mexido. Isso fez com que Xue Wanting lembrasse de algo. Ela iria questionar Mu Jie por ter visto ele espiar seu celular. Naquele momento, Mu Jie disse. Ele viu alguém mexendo no celular de Xue Wanting. Ela estava preocupada que alguém tivesse lhe dado o celular, instalado algum vírus ou software espião. Então, ela deu uma checada rápida. Naquele momento, Xue Wanting ainda xingou Mu Jie com desgosto. Nesse instante, ela de repente teve uma ideia. Isso não seria Mu Jie que contratou alguém para fazer isso? Eu instalei algum software espião, não é? Com certeza foi ele. Ele definitivamente queria me dar o celular com o software espião instalado, para espionar nossas conversas de amigas. Xue Wanting não fez alarde. Ela decidiu pessoalmente descobrir Mu Jie, que estava escondido por trás disso. Assim, ela entrou em contato com Jiang Qiuyu e Li Xitian. Quando fui ao banheiro agora há pouco, percebi que alguém entrou no meu camarim e mexeu no meu celular. Eu suspeito que deve ter sido Mu Jie. Ele deve ter contratado alguém para instalar secretamente um software espião no meu celular. Wanting, cadê meu celular? Você conferiu se não é isso? Realmente foi instalado um software espião? O celular está agora no cofre. Jogar o jogo com as regras do inimigo. Agora vou fingir que não sei. Depois, eu vou ficar com o celular. E vou ficar dizendo que estou morrendo de saudades do Mu Jie. Quero que ele volte para me ajudar. Mu Jie estava escondido na escuridão ouvindo minhas palavras. Com certeza ele vai ficar tão satisfeito que vai acabar se entregando. Eu continuarei a falar. Estou com um pouco de dor de estômago. Preciso ir comprar remédio. Se eu pudesse encontrar Mu Jie no caminho, eu definitivamente o abraçaria firme e não o deixaria ir. Adivinhem o que vai acontecer. Mu Jie aparecerá no caminho em que você vai comprar remédio. Foi mencionado por você de vez em quando. E então voltará novamente. Erro de ações. Naquela hora, poderemos não apenas desmascarar todos os rostos de Mu Jie, mas também podemos chamar a polícia. Ele vai operar a máquina de costura. Vocês dois podem ser minhas testemunhas então. Assim que terminou de falar, Xue Wanting pegou o celular do cofre. Ela começou a falar intencionalmente com o celular que estava muito ocupada. Ocupadíssima, sem conseguir lidar com tudo. Sinto muita falta dos dias em que Mu Jie estava presente. Ao mesmo tempo, Wang Xinyu e Zhang Jing chegaram à empresa. Começaram a ajustar as câmeras de segurança para encontrar o celular que caiu naquele dia. Descobriu que tinha sido um trabalhador de limpeza. Assim, elas encontraram o trabalhador de limpeza e lhe deram R$ 2.000. Trouxeram o celular. Em seguida, chamaram um técnico. Recuperaram o celular que havia quebrado naquele dia. Até a tela quebrada foi trocada por uma nova. Neste momento, Wang Xinyu segurava o celular consertado. Tremendo, ela pressionou o botão de ligar. No momento em que a tela de inicialização apareceu, seu coração disparou. Ela estava ansiosa para saber quais segredos Mu Jie tinha. Mas ela também estava com medo do que veria. Que poderia provar que elas tinham mal interpretado Mu Jie. O celular ligou com sucesso. Wang Xinyu, tremendo, clicou no balãozinho verde. Quando viu as anotações pessoais, percebeu as notas fixadas no topo. As lágrimas começaram a escorregar incontrolavelmente. Neste momento,
Wang Xinyu, tremendo, clicou no balãozinho. O que apareceu à sua vista foram as palavras vovô. Ao ver isso, ela ficou ainda mais inquieta. O avô de Mujie não estava com ele. Ele não faleceu no ano em que se formou? Como ele ainda está enviando mensagens para o avô? Entrou com o coração ansioso. A mensagem mais recente foi enviada no dia em que afastaram Mujie. Avô, hoje, eu salvei acidentalmente a neta de Zhao Xi. Promessa confirmada. Com esta colaboração, aquele foi o contato que pulou no reservatório para salvá-lo. Está mais perto de realizar o desejo dela. Agora está mais perto de realizar o desejo dela. Eu ajudarei elas a concluir o nacional o mais rápido possível. Agora, podemos voltar para casa. Ao ver isso, a cabeça de Wang Xinyu explodiu. O que aconteceu com Mujie foi um acidente. E ela ainda suspeitava que tudo isso era uma armação dele. Ela deslizou as mensagens entre Mujie e seu avô para o topo. Começou a ler de cima para baixo. O celular foi comprado após a formatura na universidade. Zhang Jing comprou para ele. Portanto, Wang Xinyu estava bem ciente. Quando Mujie enviou essas mensagens, seu avô já havia falecido. Avô, você está bem, mãe? Estou aqui muito bem. Elas disseram que eu ajudei cada uma delas a realizar um desejo. Isso seria como retribuir o favor de salvar suas vidas. Vovô, eu certamente vou retribuir sua ajuda. Já comecei a trabalhar para elas. Todas elas têm um espírito muito empreendedor. E todas têm seus próprios objetivos. Ajudá-las com o trabalho é um pouco cansativo. Mas estou muito feliz. Wang Xinyu é uma garota determinada. No futuro, ela com certeza será incrível. Ela é fácil de conviver. Costuma brincar comigo para me fazer feliz. Zhang Jing é uma garota triste. Embora tenha nascido em uma família rica, mas nunca recebeu amor de verdade. O amor que meu avô me deu é o que ela tanto deseja. Ela também é muito boa comigo. Eu sinto que ela é como uma irmã para mim. Não consigo evitar querer cuidar dela, preocupar-se com ela. Zhang Jing não conseguiu mais se controlar ao ver isso. As lágrimas saíram dos olhos instantaneamente. Elas se separaram hoje. Elas realmente me filmaram tomando banho. Ela não tem vergonha. Parece que ela ainda gosta de ver eu ficar envergonhada. Não sei como elas são. Aproximadamente. Os registros de conversa de Mujie com seu avô. São todas as pequenas coisas que eles compartilharam juntos na vida. Às vezes parece que ele está contando ao avô. Ele está bem. Quer que seu avô relaxe. Às vezes parece que ele está compartilhando a complexidade dos sentimentos de Xinyu e das outras. Há um sentimento indefinido e inexplicável. Vendo isso, Wang Xinyu e Zhang Jing, embora com lágrimas no rosto, estão com sorrisos nos lábios. Aqueles 2 ou 3 anos foram elas, Mujie vivendo sob o mesmo teto, lutando e se esforçando juntas. Foram os dias mais felizes. Até que, cerca de 3 anos atrás, começou. As mensagens que Mujie enviou para seu avô, recebendo notícias de seu avô. As mensagens que Mujie enviou para seu avô davam. Hoje Xinyu se mudou. Sua família lhe deu uma mansão. Foi depois que eu a ajudei a desenvolver a empresa. A família dela recompensa. Eu sou incrível, não sou? Wang Xinyu está cada vez mais perto de seu desejo. Avô. Hoje, Zhang Jing e as outras se mudaram. Avô. O olhar delas sobre mim parece ter mudado. Eu não sei mais. Avô. Hoje Wang Xinyu está com dor de estômago. Quando eu dei remédio a ela, ela franziu a testa e disse obrigado. Eu não sei por que ela me olhou assim. Vovô Hong. No aniversário de Zhang Jing, o pai dela nem sequer disse feliz aniversário. Eu quero confortar a Zhang Jing para que ela fique feliz. Mas desta vez ela me pediu para voltar para o meu quarto. Vovô. Elas parecem ter começado a comprar. Eu não sei mais qual é o problema. Vovô. Hoje Wang Xinyu e do tem limites. Ela parece gostar um pouco de relógios. Um salto. Mas eu estou muito feliz por dentro. Eu sei que eu e ela não temos como. Mas eu sinto que devo ser melhor para ela. Eu quero ajudá-la a ser a primeira na área. Hong. Então elas só eram cobertas. Elas parecem ter mudado, eu não sei. Passou muito tempo no meio disso. Mujie não mandou mais mensagens para o avô. As lágrimas de Xinyu e Zhang Jing não paravam de cair. Elas, naturalmente, não esqueceram aquele período. Aquela época era quando elas frequentavam festas com frequência. Depois de ouvir o que aquelas pessoas disseram, eu me sinto ainda mais desgostoso com a canção pastoral. O período em que sempre o atacaram com palavras duras. Avô. Elas com certeza. Mas eu ainda não ajudei elas a realizar seus desejos. Não paguei a dívida de gratidão que tenho com elas. Não vou me meter mais nos assuntos pessoais delas. Até eu ajudá-las a realizar seus sonhos. Depois que pagar minha dívida, eu vou para casa. Avô. Fique.
assistindo elas sendo enganadas, sem se mover. Mas elas não estão vendo. Avô. Pensei por muito tempo. Não consigo entender por que elas mudaram assim de repente. A frequência com que Mujé mandava mensagens para o avô estava diminuindo. Ele também não mencionava mais Shin Yu e as outras. Ele só estava pensando em retribuir e voltar para casa.